Vamos lá, minha gente, vamos falar desse roubo milionário. O criminoso envolvido no maior ataque cibernético do país foi preso. A gente fala ataque cibernético, parece até uma coisa bonita. Isso é roubo! A polícia descobriu que o ataque hacker ao sistema financeiro do Brasil aconteceu em menos de 3 horas. Sabe quanto que os caras conseguiram desviar? Mais de 500 milhões de reais desviados por transferência via Pix. Só o Pix saindo. Pic, 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 pic. A polícia considera esse o maior golpe cibernético já registrado no país. O João Roque, o funcionário que participou do esquema, confessou tudo na delegacia. Cena de filme. Ele era o responsável por processar as transações entre os bancos e o Banco Central. Em depoimento, esse cara aqui disse que foi abordado num bar. Estava tomando uma, o cara falou: opa, tudo bem, você não trabalha com automação bancária? Queria conversar com você. Posso te pagar uma bebida? Eu tenho um dinheiro para você aqui. Como a empresa que ele trabalhava funcionava intermediando isso, fazendo esse trabalho entre os bancos, o João só tinha que passar os acessos. Aí o cara falou: ó, já vou te adiantar 5 mil. O cara falou: opa, peraí. Esse mesmo homem voltou depois a falar com o João e pediu para ele explicar como é que a empresa fazia a transferência via Pix. E o cara mandou mais 10 mil, segundo a polícia, por essa informação. Por fim, ele disse para a polícia que não sabia sobre o golpe, mas com as informações, e a polícia acredita até que com algumas senhas, os caras entraram no sistema e começaram a tirar o dinheiro, mandando para várias contas. Mais de 500 milhões de reais. Olha como é que essa história está sendo investigada agora. Reportagem inédita e exclusiva na tela do Cidade. Bernardo. O maior furto cibernético do país. Mais de R$500 bilhão desviados em apenas alguns cliques. Tudo indica que é um grupo aqui de São Paulo. O crime só foi possível por causa deste homem. Ele é o elo entre o dinheiro e os hackers. João Roque, de 48 anos, é funcionário de TI, Tecnologia da Informação, de uma empresa que presta serviços para instituições financeiras. Ela viabiliza o link entre essas instituições financeiras e o Banco Central. Para fazer uma analogia, ela é uma espécie de Benjamin colada no Banco Central que distribui esses serviços entre outras instituições financeiras. O suspeito era alguém com acesso a algo valioso: as senhas e os códigos do sistema responsável pelas transações financeiras via Pix. Fomos afunilando aí para eventualmente a participação de funcionários dessas empresas, porque essas empresas obviamente têm protocolos, têm alçadas de atuação, né? E através de funcionários que mantêm logins e senhas, nós conseguimos chegar a uma determinada pessoa chamada João Roque, né? E esse seria um dos indivíduos que forneceu essas senhas e login de acesso. O funcionário foi preso na zona oeste da capital paulista e disse que foi seduzido pela proposta do grupo criminoso. João alega ter recebido R$15 mil apenas para fornecer as senhas. Ele disse que foi abordado saindo de um bar na rua, que ele frequentava ali próximo da casa dele, por pessoas que já sabiam que ele trabalhava nessa empresa. Então, a informação como é só dele, a gente ainda só tem a versão dele a respeito do assunto, né? O material apreendido está sendo analisado ainda. E falaram o seguinte para ele: olha, a gente quer conhecer o sistema da empresa que você trabalha. A gente sabe que você trabalha, assim e tal. No dia da fraude, ele falou no dia seguinte, porque foi na madrugada essa fraude, ele conversou, esse pessoal entrou em contato com ele disse que conversou com 4 pessoas diferentes, eram voz de jovens, mas ele disse que só conversava por mensagem, por ligação de aplicativo. O único que ele viu, segundo ele, foi o primeiro que fez a abordagem. E aí, no dia da fraude, eles falaram o seguinte para ele: ó, deixa o negócio abaixar um pouquinho, por abaixar, e depois a gente volta a conversar sobre outros valores. E aí, depois eles perderam contato. Já os hackers ganharam muito mais. Eles conseguiram transferir pelo menos R$540 milhões e quase tudo de uma única instituição financeira. Até o momento, nós não temos notícia de que nenhum
nenhuma pessoa física sofreu prejuízo. Além da prisão do funcionário, a Polícia Civil também conseguiu bloquear uma conta bancária, para a qual foi transferida pelo menos metade do valor desviado. 270 milhões de reais foram recuperados. A investigação agora trabalha para identificar os outros criminosos envolvidos no ataque hacker e tenta rastrear a outra metade do furto milionário. A versão de que o funcionário recebeu apenas 15 mil reais para entregar as senhas também será averiguada. É uma fraude altamente complexa, né? Então, toda a construção da prova ainda está sendo feita, né? As próprias empresas, a empresa vítima, ela demorou para conseguir entender isso. Então, para se ter uma ideia, a fraude começa entre 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, ele só consegue enxergar isso de forma mais clara no meio da manhã, né? O que estava acontecendo. Então, pode ser que tenha outras pessoas envolvidas, não das empresas, mas sim, certamente fora. A gente está construindo isso ainda, né? O importante era a prisão desse agente facilitador infiltrado. Ele é o ponto inicial para a gente entender a complexidade e qual é o caminho dessa fraude. E aí, a partir daqui, a gente vai aprofundar. Olha, o que a gente está até conversando sobre isso agora aqui. É um sistema frágil. Pegaram ali uma fragilidade, tem que consertar. Você sabe que o Brasil é referência na automação bancária. O Brasil é fera nessa questão. Só que alguém descobriu uma fragilidade. E um funcionário desse quilate tem que ser bem remunerado, tem que ser bem aparelhado e não pode ter a chave da entrada sozinha. Tem que ter vários portões ali, se é que você está me entendendo. Não pode ter essa facilidade. Então, esse erro vai servir agora para colocar mais proteção. Mas e o prejuízo, como é que fica? Isso é roubo, né? É roubo, claro, é roubo. É como você bem falou, um funcionário dá uma dica e os caras vão lá e roubam. Pô, que fragilidade é essa? Dentro do sistema bancário, sistema financeiro, que deveria ter várias chaves, várias proteções. E tem mais, ô Gotino, como você bem disse, esse camarada que tem essa importância numa empresa dessa, esse cara tem que ser muito bem remunerado, viver muito bem, para não se vender por 5 mil reais, depois 10 mil. E olha o rombo que esses caras fizeram. Ou seja, com certeza esse funcionário não era aquele cara muito bem remunerado, que tem que ter cuidado, né? Tá lidando, com muito dinheiro. E me faz lembrar um filme, não sei se eu vou falar corretamente o nome, se eu não me engano, Covil de Ladrões. Vocês chegaram a assistir? Cheguei. Ótimo filme. Muito bom. Muito bom filme. Só que os caras, num bar, eles trocam ideia com os funcionários, mas na verdade eles querem só informação para entrar, para roubar o dinheiro, o papel mesmo. Nesse caso, como o mundo modernizou rapidamente, o cara falou, não preciso entrar lá para pegar o dinheiro. Eu faço o Pix. E aí o cara conseguiu as informações necessárias.